Olá pessoal, bem-vindos ao Bookcast. Júlio aqui e Vanessa, prontos para mais uma aventura literária. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar em um livro que promete, sacudir tudo que a gente pensa sobre história. Nossa. Milímetros, do Anatoly Postnikov, parte 1. É intenso, né? Apertem os cintos, porque essa viagem vai ser Legal. intensa. Pois é, o Postnikov já de cara, É. no capítulo A Busca por Tácito, ele já joga uma bomba. É mesmo. A possibilidade de que as obras de Tácito, um dos historiadores romanos mais importantes, Vai. sejam falsificações. Que loucura. A gente tem a lenda do manuscrito de Fuda, É, a história da cópia do Boccaccio, sei. a investigação no Mosteiro de Corvée, tudo isso girando em torno dessa busca por um texto original Verdade. que, quem sabe, nunca existiu. E aí o que você acha disso? Olha, o mais interessante é que o Postnikov, ele não, se contenta em só apresentar as teorias, sabe? Ele analisa cada uma com uma lupa, buscando as inconsistências, as motivações, as peças que não se encaixam. É tipo um quebra-cabeça É, que a gente fica tentando montar. totalmente. Tipo a história do Boccaccio, Aham. né? Se ele realmente teve acesso a uma cópia original de Tácito, Uhum. porque a obra dele não tem nada do Tácito. É, não tem influência do estilo, das ideias. Parece meio suspeito, né? Total. E aí a gente entra na teoria da falsificação do Poggio Bracciolini. O Postnikov, ele disseca a obra, mostrando como a primeira metade parece meio inacabada, sabe? Como se o Bracciolini tivesse desistido no meio do caminho. Nossa! E aí ele levanta a questão, qual seria a motivação É, né? Por quê? para uma falsificar É, uma obra dessas? sei lá, fama, reconhecimento. Imagina o impacto de descobrir Uau! uma obra perdida. É um autor, Renomado. é tipo ganhar na loteria da história. Exatamente. E naquela época, É. Renascimento, a imprensa, É. publicaram uma obra atribuída a um autor antigo. Nossa! Era sucesso na certa. Sucesso garantido. Total. É como se a gente estivesse, desvendando um mistério literário. É. E essa sensação de mistério continua no próximo capítulo. Uhum. Petrarca e a redescoberta dos clássicos. Que legal. A gente conhece o Petrarca Sim. como o cara que redescobriu obras importantes da antiguidade, tipo os discursos de Cícero, Uhum. mas e se essas descobertas também forem parte dessa grande farsa? Pois é, o Postnikov levanta essa lebre, né? É. E faz a gente pensar, será que essas obras que a gente tanto admira são realmente da época que a gente acredita? A gente fica pensando, será que a gente está sendo enganado esse tempo todo? Por falsificações bem elaboradas. De pirar o cabeção. Totalmente. A gente começa a duvidar de tudo. É. E aí a gente chega no capítulo Inconfiabilidade das fontes históricas. E aí o negócio fica mais sério. O Postnikov pega a obra do Pausanias, um autor grego, Sim. e mostra como a narrativa dele é cheia de contradições e anacronismos que sugerem que ele pode ter escrito o livro bem depois Muito depois. do que a gente achava. É. Ele tá passamente dizendo que o Pausanias manipulou a história. E o mais assustador é que ele não é um caso isolado, né? Meu Deus. O Postnikov, ele questiona a autenticidade de vários autores. Tipo Josefo Flávio. Sim. A gente usa para estudar a história judaica. Nossa. Imagina se tudo que a gente sabe sobre o Campo de Jerusalém for baseado em uma fonte medieval. Seria um terremoto na historiografia. Total. E a comédia romana também entra na dança, né? É verdade. Ele mostra como a falta de obras completas de alguns autores, tipo o Pratina, o Epicharmos, Sim. levanta dúvidas sobre o desenvolvimento da comédia. É como se a gente estivesse tentando montar um quebra-cabeça com metade das peças faltando. É isso. E aí a gente tem que se contentar com fragmentos, citações, referências, que abre um leque enorme para especulações. E a gente nunca tem certeza de nada. A história se torna um terreno pantanoso. Totalmente. E aí a gente chega no ponto crucial. A história romana. O Postnikov coloca o Tito Livio no centro do furacão, argumentando que ele, basicamente criou um romance histórico, com base em, sei lá, poucos documentos. Amplificando. Exagerado, criando uma narrativa épica, grandiosa de Roma.
E a gente não tem como saber o que é verdade, o que é invenção. A falta de crônicas romanas confiáveis faz com que a gente dependa de autores como Tito Livio para reconstruir o passado. E aqui? Como que a gente pode ter certeza que a cronologia... Essa é a grande questão. Que a gente usa para organizar os eventos, tá correto? Que Postnikov levanta no capítulo O Calendário e a Astronomia. Ele começa falando do calendário juliano, a necessidade de um calendário regular para um estado funcionar, mas logo ele parte para o ataque, questionando a precisão do calendário romano e como ele foi usado para datar eventos históricos. E ele usa o cálculo de eclipses para mostrar como essa precisão astronômica pode ser meio ilusória, né? Total. As constantes astronômicas que a gente usa são baseadas em observações que estão sujeitas a erros. Aí, entre as fórmulas, os cálculos, e no fim a gente pode datar um eclipse com uma margem de erro enorme. Nossa! Principalmente eventos muito antigos. Tipo, sei lá, milhares de anos atrás. Aí fica difícil. E aí ele analisa a lista de eclipses do Ginzel. Sim. E mostra como a distribuição dos eclipses ao longo dos séculos é desigual, que coloca em xeque a confiabilidade das datas tradicionais. Tipo, a gente não pode confiar 100% nessas datas. Exatamente. E ele usa o Heraldo como exemplo, mostrando como a datação incorreta de eclipses pode levar a erros grosseiros na cronologia. Tipo, a gente pode estar colocando um evento no lugar errado. Totalmente. E o Avexesto de Ptolomeu também entra na mira, né? Verdade. Ele questiona a datação tradicional da obra, argumentando que a precessão do eixo da Terra, que causa a mudança gradual da posição das estrelas, dificulta a determinação. Precisa das coordenadas de estrelas em épocas muito distantes. E aí ele analisa as cartas de estrelas do Albert Dürer, que acompanha uma edição do Almagesto. E mostra como os desenhos do Dürer não batem com as descrições do Ptolomeu. Tipo, ele estava se baseando em um mapa estelar genérico. Em vez de fazer observações reais. Nossa. Ou seja, mais uma vez, a gente se depara com a possibilidade de que as informações que a gente usa para entender a história estejam erradas. A gente está nadando em um mar de dúvidas. Total. Mas ainda tem mais. O Postnikov não se contenta em questionar a cronologia tradicional. Ele também ataca um dos métodos mais usados para datar artefatos antigos. A datação por radiocarbono. Ele não faz isso de leve. Não? Ele vai fundo, mostrando como o método é baseado em várias hipóteses que podem ser questionadas, como a constância da atividade do carbono 14 ao longo do tempo e a influência de fatores externos na concentração de carbono 14 nas amostras. Tipo, tem muita coisa que pode influenciar o resultado. Exatamente. E ele não se esquece das críticas de Lieb, né? Um dos caras que ajudou a desenvolver o método. O Postnikov mostra como o próprio Lieb reconhecia as limitações da datação e alertava para a possibilidade de erros. Ele não era um defensor ferrenho do método. Ele sabia que tinha problemas. Totalmente. E, para completar, ele apresenta exemplos de discrepâncias entre as datas obtidas por radiocarbono e a cronologia tradicional. Argumentando que o método pode gerar resultados imprecisos, que a gente precisa ter cuidado ao usá-lo. Muito cuidado. A gente já está com a cabeça explodindo de tanta informação. Bastante coisa. Mas o Postnikov, ele, ainda tem um coelho na cartola. Que legal. Os zodíacos do templo de Dendera, no Egito. Ele argumenta que as características astronômicas dos zodíacos desafiam a datação tradicional, que os coloca no período greco-romano. Eles não deviam estar lá. E o que mais intrigante é a presença de símbolos cristãos. Mesmo. Os zodíacos. Tipo a constelação de Áries, o símbolo da morte, Escorpião e a representação da crucificação de Cristo. Nossa. Isso sugere que os zodíacos podem ter sido feitos bem depois do que a gente imaginava, talvez até no século VI. É de arrepiar. A gente acha que está olhando para uma obra da antiguidade, mas na verdade pode estar diante de um monumento da era cristã. A gente pode ter que rever tudo que a gente sabe sobre a história do Egito. E sobre a história do cristianismo. Também. Esse Postnikov é um agente do caos. Ele bagunça tudo. E a gente ainda tem muito chão pela frente. É verdade. Nos próximos capítulos, ele vai questionar a cronologia do Império Romano,
a história da Igreja Católica, Nossa. a adotação de obras de arte, a origem do sânscrito, a história do Islã e por aí vai. Preparem-se. E você aí em casa, o que você acha de tudo isso? Será que o Postnikov está certo em questionar tudo que a gente sempre aceitou como verdade? Ou será que ele está, exagerando, criando polêmica? Compartilhe suas ideias nos comentários. A gente quer saber a sua opinião. Queremos saber o que vocês pensam. E não perca a próxima parte do nosso mergulho em milímetros, porque a aventura continua. Continuar. Nossa, essa primeira parte foi... intensa, né? demais. O Postnikov não dá trégua. Não dá mesmo. E olha, a viagem continua, hein? No capítulo Império Romano, uma nova perspectiva, adivinha? Ele vai questionar o Império Romano. Império Romano em cheio. A cronologia tradicional oposta. Exatamente. Os reinados dos imperadores romanos, as datas, tudo. Como assim? Ele pega os fluxos dinásticos, sabe? A sequência dos imperadores e argumenta que as datas que a gente usa para os reinados deles podem estar totalmente erradas. Nossa. E ele ainda sugere que vários imperadores com nomes parecidos podem ter sido confundidos ao longo da história. Imagina a confusão. Total. Seria como misturar as peças de um Lego gigante e tentar montar tudo de novo sem o manual. Sem saber qual peça vai onde. E o resultado, uma versão distorcida, confusa da história. Faz sentido. E essa nova cronologia que ele propõe? Muda tudo. É um desafio e tanto para os historiadores. Que loucura. E a trama se complica ainda mais, sabe? No próximo capítulo. Isso. Chegamos em A Igreja Católica e a Reforma. O Postnikov não perdoa ninguém. Não mesmo. Ele mergulha na história da igreja, desde a igreja primitiva até a reforma gregoriana, mostrando as disputas, as lutas pelo poder. As diferentes visões. Exato. E a gente percebe que a história da igreja é muito mais complexa, mais controversa do que a gente imagina. E o jogo de poder? Total. Interesses políticos, religiosos, econômicos, tudo em conflito. Parece até um daqueles dramas medievais épicos, cheios de intriga. Com traições e jogos de poder. E o Postnikov nos coloca no centro da ação, nos fazendo questionar tudo. Ele tem esse jeito de fazer a gente repensar tudo que a gente achava que sabia, e aí o que mais ele apronta. No capítulo A História da Arte e Arquitetura, ele nos leva para um passeio por Roma. Que legal! Mas não é para admirar as belezas da cidade. Eita. É para questionar a datação tradicional de tudo. Monumentos, obras de arte. A arte também? Sim. Ele argumenta que muitas obras que a gente considera antigas podem ter sido feitas em épocas mais recentes. Sério. Mas, e a autoria dessas obras? Ele levanta essa questão também. E a influência do cristianismo na arte romana, a dificuldade em datar tudo. É muita coisa para processar. É como se a gente entrasse em um museu cheio de mistérios. E o Postnikov, ele meio que nos dá as pistas para desvendar esses mistérios. Ele nos instiga a questionar a narrativa tradicional. E a aventura continua, né? Claro, o próximo destino é o Império Bizantino. No capítulo Bizâncio e as Cruzadas. Isso, ele explora tudo. A relação de Bizâncio com o Império Romano, as intrigas, a ascensão e queda de Constantinopla. As Cruzadas, nossa. Sim. E ele mostra como a história de Bizâncio é cheia de reviravoltas, traições, guerras, conquistas. Um épico de tirar o fôlego. E o que mais? Ele faz umas conexões bem interessantes, sabe? Entre a queda de Constantinopla e o Renascimento italiano. Sugere que a migração de estudiosos bizantinos para a Itália pode ter influenciado o Renascimento. Nossa, que interessante. Uma nova perspectiva. Total. E a viagem continua para a Índia, no capítulo A Índia e a Redescoberta do Sânscrito. O sânscrito, que ele diz sobre o sânscrito. Ele questiona a datação tradicional, dizendo que a língua pode ser muito mais recente do que a gente imagina. Mas como assim? Ele analisa Mahabharata, sabe? Aquele épico indiano que supostamente foi escrito há milhares de anos. Sem ser. E ele questiona a datação tradicional da obra. Mais uma bomba. E ele propõe a teoria de que o sânscrito pode ter surgido da mistura de línguas gregas, latinas e eslavas com línguas locais. Nossa. Uma língua litúrgica artificial criada na era cristã. Uma ideia ousada, né? Demais. E para finalizar essa primeira parte de milímetros. Chegamos ao capítulo O Islã e a Ascensão do Cristianismo Evangélico. Uau. O que ele aborda nesse capítulo? Ele questiona a datação tradicional do surgimento do Islã e a figura de Maomé. Nossa. Diz que a história que a gente conhece pode ter sido moldada por interesses políticos e religiosos. Interessante. Mas e aí ele apresenta provas?
Documentos. Ele levanta dúvidas sobre a autenticidade dos documentos, a cronologia dos eventos, a própria figura de Maomé. É muita coisa para absorver. É muita informação. E o que você achou de tudo isso? Eu tô, tipo, de queixo caído. O Postnikov nos leva para uma viagem alucinante pelo passado. Ele nos faz questionar tudo. A gente fica se perguntando, será que a história é realmente o nos contaram? Será que estamos sendo enganados? É hora de virar detetive e investigar. Caramba, essa primeira parte de milímetros foi tipo um turbilhão de informações. É muita coisa para processar, né? História, cronologia, religião, arte. O Postnikov não alivia. Mas antes da gente continuar, o que acha de recapitular? Boa ideia. É tanta informação que a gente pode acabar se perdendo. Qual a mensagem principal do Postnikov? Ele basicamente mostra que a história não é essa ciência exata que a gente pensa, sabe? Entendi. Ela é construída com base em documentos, relatos, mas tudo isso é sujeito a interpretações, erros. Manipulações até, né? Exatamente. E ele usa exemplos para mostrar como as datas podem estar erradas, documentos falsos. A gente pode estar se baseando em informações erradas para entender o passado. É isso aí. Ele nos leva para os bastidores da história, mostra as peças que não se encaixam, os erros. E aí a gente fica se perguntando, será que a história que a gente conhece é a verdadeira? Essa é a grande questão que ele deixa no ar. Ele não dá respostas, ele nos convida a questionar. A gente vira detetive da história, né? A gente sai da zona de conforto, deixa de ser passivo e parte para a investigação. A gente vira um agente ativo na construção do conhecimento. Exatamente. Milímetros tira a gente da passividade, coloca a gente no centro do debate. A gente vira meio que historiador amador, né? É isso aí. Ele te dá as ferramentas para questionar as narrativas e buscar a verdade por conta própria. É como se ele dissesse, olha, a história não está escrita em pedra, você pode participar da construção dela. É um convite a uma aventura intelectual, uma viagem no tempo em busca de respostas. A gente nunca tem certeza absoluta, né? Essa é a beleza da história. A gente sempre descobre coisas novas, questiona o que a gente achava que sabia. E nunca chega a um fim. É um aprendizado constante. A gente está sempre reconstruindo nossa visão do mundo. E o legal é que não precisa ser especialista para isso. Só ter curiosidade, vontade de aprender e um olhar crítico, né? Exatamente. O Postnikov mostra que a história é um livro aberto, com espaço para as nossas perguntas e descobertas. Então vamos continuar nessa aventura. A segunda parte de Milímetros nos espera com mais mistérios. E aí, você que está ouvindo a gente, está pronto para mergulhar nesse mar de dúvidas. Prepare-se para ter suas convicções abaladas e sua visão da história transformada. Até a próxima, no Bookcast. Olá pessoal e bem-vindos ao Bookcast. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em Milímetros de Anatoly Fomenko, especificamente na segunda parte. É isso aí. Eu sou o Júlio. E eu sou a Vanessa. E a gente está aqui para desvendar as ideias, digamos, não convencionais do Nikolai Postnikov sobre história. Exatamente. Milímetros é um daqueles livros que te faz questionar tudo que você achava que sabia sobre o passado. E nessa segunda parte a coisa fica ainda mais intensa. Nossa, com certeza. Já começa com Postnikov questionando a cronologia tradicional do cristianismo primitivo e a relação com o Império Romano. Ele já chegando, né? Pois é. E logo de cara ele se debruça sobre o livro do Apocalipse, traçando paralelos assim surpreendentes com eventos e figuras históricas do século IV depois de Cristo. É fascinante como ele usa o Apocalipse como uma espécie de código, né? Decifrando as descrições e conectando os acontecimentos específicos da época. É como se ele estivesse dizendo, gente, a história que contaram pra gente não é bem assim. As peças do quebra-cabeça se encaixam de outra forma. Totalmente! Ele te convida a repensar tudo. E aí a figura de Jesus Cristo também entra nessa equação, né? Sim, com certeza. Postnikov sugere que a história do fundador do cristianismo pode ter sido fragmentada, sabe? Tipo, dividida em vários personagens de narrativas antigas. É, como se a gente estivesse lidando com um enigma dentro de outro enigma. Exato. E aí a reconstrução da história real acaba virando um baita desafio. Um desafio e tanto. Mas o Postnikov não se intimida. Ele vai além e levanta a hipótese de que o cristianismo monoteísta pode ter se originado a partir de eventos ligados ao Monte Vesúvio. Nossa, que interessante. E sabe o que mais? Ele sugere que elementos dos cultos egípcios dos mortos também foram incorporados ao cristianismo. Uma teoria polêmica, sem dúvida. Com certeza. É de fazer a gente questionar as raízes do cristianismo como a gente conhece. E falando em teorias que desafiam o que a gente conhece, Postnikov nos leva para o Egito. O Egito! Sempre cheio de mistérios. Exatamente. E lá ele questiona as narrativas tradicionais sobre a construção das pirâmides.
É mesmo, ele joga tudo no ar de novo. Sabe, ele sugere que as pirâmides podem estar ligadas aos cultos funerários dos imperadores romanos e sua relação com o Egito. É uma ideia que tira a gente totalmente da zona de conforto, né? Quem construiu as pirâmides? Pra quê? Quando? A gente fica se perguntando se as respostas são muito diferentes do que sempre nos ensinaram. Total. E ele até questiona a lenda de José, filho de Jacó, como construtor das pirâmides. É verdade. Ele sugere que essa lenda pode ser uma forma de preencher as lacunas de uma história que, na verdade, a gente desconhece. E para aumentar ainda mais o mistério, Postnikov usa datas astronômicos para desafiar a cronologia tradicional do Egito. Astronomia e história. Que combinação inusitada. Pois é. E ele mencionou o eclipse Takelotovo, que, segundo ele, é difícil de encaixar nos eventos históricos conhecidos. O Takelotovo é um pepino para a cronologia tradicional, um evento astronômico que não se encaixa na linha do tempo. Exatamente. E aí, para completar, entra a análise dos horóscopos atribianos pelo Morozov. Ah, os horóscopos atribianos. Mais um elemento que bagunça a cronologia egípcia. A sugestão de que eles podem ser medievais e não da antiguidade complica tudo. Os horóscopos atribianos, encontrados em Atribes, no Egito, apresentam características que, segundo Morozov, indicam uma datação medieval e não da antiguidade, como se acredita tradicionalmente. Mas uma peça fora do lugar da narrativa tradicional. Exatamente. E o Postnikov usa esse tipo de evidência fora da caixa para construir seus argumentos. E ele não para por aí. Ele questiona a posição da dinastia de Ramsés na cronologia egípcia, sugerindo que ela pode ser muito mais recente do que se pensa. Ele mexe com a história de um dos faraós mais famosos do Egito. E aí vem a bomba. A hipótese de que Ramsés II pode ter sido visto como uma encarnação de Jesus Cristo. Uau! Uma teoria usada, sem dúvida. Pode explodir a cabeça. Mas ele apresenta paralelos interessantes, né? Entre a história de Ramsés II e a narrativa bíblica de Jesus. É verdade. A fuga para o Egito, os milagres, a liderança de um povo. Ele te faz questionar se são apenas coincidências ou se tem algo mais profundo por trás disso. E a viagem continua. Postnikov nos leva para o Oriente, analisando a história da China e da Índia. Nossa, ele viaja pelo mundo e pelo tempo. Ele sugere que a história chinesa pode ser muito mais curta do que se imagina, usando a análise do calendário chinês e eventos astronômicos como a passagem do cometa Halley como base. Ele não se limita a uma região ou período histórico específico. E ainda sugere que o sânscrito pode ter surgido da mistura de línguas europeias. Ele busca padrões, anomalias, contradições em diferentes culturas e épocas. Ele constrói uma visão global e bastante controversa da história. Uma visão que nos desafia a repensar tudo. E essa visão nos leva a um ponto crucial, a importância da crítica textual. A crítica textual, fundamental para entender como a história é construída. Sim. Postnikov examina a história da transmissão de textos antigos, mostrando como eles podem ter sido alterados, falsificados ou até inventados ao longo do tempo. Tá de arrepiar, né? A gente começa a questionar a autenticidade de tudo. Totalmente. E ele usa exemplos concretos para ilustrar seu ponto, como a lenda do manuscrito de Tácito na biblioteca de Monte Cassino, supostamente copiado por Boccaccio. A história do Boccaccio e do Tácito é um exemplo clássico de como a tradição pode ser questionada. Exato. Postnikov desmonta essa lenda, mostrando que Boccaccio provavelmente nem conhecia a obra de Tácito. É como se a gente estivesse desvendando um grande mistério. E a trama se complica ainda mais quando Postnikov aponta as falhas na datação por radiocarbono. Radiocarbono, um método tão usado para determinar a idade de artefatos antigos, também entra na mira do Postnikov. Ele argumenta que as premissas do método são frágeis e que os resultados podem ser manipulados. É como se a nossa bússola estivesse quebrada. Exato. E a gente não pudesse mais confiar nas ferramentas que usa para navegar pelo passado. A gente fica meio perdido, sem saber em quem ou em que acreditar. E para nos guiar nesse labirinto histórico, Postnikov nos apresenta a análise dos zodíacos do Templo de Dendera, no Egito. Os zodíacos de Dendera. Mais uma peça nesse quebra-cabeça histórico. Ele usa cálculos astronômicos para datar esses zodíacos no século VI depois de Cristo. Mais uma vez, a astronomia como ferramenta para desvendar os mistérios do passado. O que contradiz a cronologia tradicional, que os coloca na antiguidade. Postnikov usa os zodíacos de Dendera como um exemplo de como a cronologia tradicional pode estar errada. É de tirar o fôlego. E ele não para por aí. Não mesmo. Ele ainda analisa as dinastias egípcias. Ele vai a fundo na história do Egito. E identifica padrões e repetições, que sugerem a existência de dinastias fantasmas. Ou seja, governantes inventados ou duplicados para inflar a cronologia. É como se a gente estivesse assistindo a um filme de suspense. Os Trainikov desmascara a história oficial, revelando uma trama complexa de manipulações e falsificações. É de cair o queixo. A gente começa a ver a história com outros olhos, questionando as narrativas que nos foram contadas. E a aventura continua. Sim. Postnikov nos leva a Roma,
onde ele questiona a cronologia tradicional dos papas e imperadores romanos. Nossa, ele não dá trégua. Ele mostra como a história da Igreja Católica pode ter sido reescrita para justificar seu poder e autoridade. Mais um exemplo de como a história pode ser manipulada para fins políticos e religiosos. E para completar essa jornada épica, Poshnikov nos apresenta uma análise detalhada dos fastos capitolinos, uma lista de cônciles romanos que é considerada um dos pilares da cronologia antiga. Os fastos capitolinos, uma das bases da história romana. Mas ele revela que essa lista pode ser uma falsificação medieval. É um golpe de mestre. Poshnikov desmonta um dos principais pilares da história oficial, nos levando a repensar tudo o que sabemos sobre o passado. Aí a gente fica sem chão, né? Questionando tudo o que aprendemos. É de sacudir as estruturas do nosso conhecimento histórico. E essa desconstrução se estende para além de Roma. Poshnikov questiona a cronologia tradicional da Grécia Antiga. A Grécia também entra na mira do Poshnikov. Ele argumenta que muitos dos eventos e personagens que a gente considera históricos podem ser invenções ou adaptações de eventos medievais. A gente fica sem saber o que é real e o que é ficção. Poshnikov nos joga num turbilhão de dúvidas e questionamentos. E o mais incrível é que ele faz tudo isso com base em evidências e análises meticulosas. Ele não é um teórico da conspiração que fala sem base. Ele te convida a pensar fora da caixa, sabe? A questionar as narrativas que nos foram impostas. Exatamente. Milímetros é um livro que te liberta das amarras da história oficial e te impulsiona a buscar a verdade por você mesmo. E essa busca pela verdade continua na próxima parte do nosso Bookcast. É isso aí. Fiquem ligados que a gente volta para desvendar mais mistérios com Fomenko e Poshnikov. Até a próxima, pessoal. E aí, pessoal, prontos para continuar nossa imersão no mundo de milímetros? Na primeira parte, a gente viu como Poshnikov questiona a cronologia tradicional, usando argumentos astronômicos e evidências textuais. Mas preparem-se, porque agora a gente vai mergulhar num dos temas mais polêmicos e fascinantes abordados por ele: a interpretação do Apocalipse. É verdade. É impressionante como ele conecta o Apocalipse à história do cristianismo e do Império Romano. Como se ele estivesse desvendando uma mensagem codificada, sabe? Revelando segredos ocultos por trás dos símbolos e profecias. Exatamente. Poshnikov argumenta que o Apocalipse pode ser uma descrição codificada de eventos do século IV d.C., usando simbolismos astrológicos para representar figuras e acontecimentos da época. Ele não vê o livro como uma profecia do fim do mundo, mas como um reflexo de conflitos e transformações políticas e religiosas que estavam rolando naquele período. E ele vai a fundo na análise, né? Desvendando cada verso, cada símbolo, buscando conexões com eventos históricos específicos. Total. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça gigante, com peças espalhadas por diferentes áreas do conhecimento: história, religião, astronomia. É um baita desafio. E como ele interpreta, por exemplo, a figura do Cordeiro? O Cordeiro. Para Poshnikov, é uma referência ao imperador Constantino e os 7 selos. Os 7 selos seriam os principais eventos do reinado de Constantino. Batalhas, tratados, mudanças de poder, tudo codificado ali. Interessante. E os 4 cavaleiros do Apocalipse? Aqueles que trazem guerra, fome, peste e morte. Olha, eles vê como representações simbólicas de planetas: Marte, Mercúrio, Júpiter e Saturno, cujas posições astrológicas na época corresponderiam aos eventos descritos no livro. Nossa, que inusitado. Então, para ele, o Apocalipse seria uma espécie de mapa astrológico da época de Constantino. Isso mesmo, refletindo os acontecimentos e as transformações que marcaram o reinado dele. É muita informação para processar. Mas e a figura de Jesus Cristo? Como ela se encaixa nessa nova interpretação do Apocalipse? Esse livro é uma descrição codificada do século IV, onde fica Jesus nessa história. É uma pergunta que não quer calar, né? E Poshnikov tem uma resposta para ela, mas é uma resposta que pode chocar muita gente. Ele sugere que a figura de Jesus, como a gente conhece, pode ser uma fusão de diferentes personagens históricos, incluindo o próprio imperador Juliano, o apóstata. Juliano, o apóstata. Mas ele não era aquele imperador romano que tentou restaurar os cultos pagãos, tipo, totalmente contra o cristianismo. Sim, exatamente. Mas Poshnikov argumenta que essa visão tradicional de Juliano como um inimigo do cristianismo pode ser uma distorção histórica criada pela igreja para consolidar seu poder. Ele sugere que Juliano pode ter sido, na verdade, um reformador religioso, buscando uma nova forma de cristianismo mais próxima dos ensinamentos originais. Caramba. Então, para Poshnikov, a figura de Jesus seria, na verdade, uma construção posterior baseada em elementos da vida e dos ensinamentos de Juliano, e talvez de outros personagens históricos. É uma hipótese complexa, sem dúvida, que exige uma análise profunda de evidências históricas, textuais e arqueológicas. Mas ele apresenta argumentos interessantes, sabe? Destacando semelhanças entre a história de Juliano e a narrativa bíblica de Jesus. Que tipo de semelhanças? Ele menciona, por exemplo, a traição de um discípulo próximo, a coroação com espinhos, a própria morte de ambos.
Nossa, realmente faz a gente repensar tudo que a gente sabe. Desde os evangelhos. Se a figura de Jesus é uma construção posterior, como explicar os textos que narram a vida e os ensinamentos dele? Boa pergunta. Postnikov argumenta que os evangelhos, como a gente conhece hoje, podem ter sido escritos ou compilados muito mais tarde do que se acredita, talvez até durante a Idade Média. Ele sugere que eles podem ser uma mistura de narrativas históricas, lendas e alegorias, criadas para promover uma determinada visão do cristianismo. Então, para ele, os evangelhos seriam uma versão editada da história, com o objetivo de reforçar a doutrina cristã e legitimar o poder da igreja. É uma interpretação polêmica, sem dúvida, mas que nos convida a questionar a origem e a autenticidade dos textos sagrados, a enxergar a história do cristianismo sob uma nova perspectiva. É, muita coisa para pensar. Mas essa reinterpretação radical da história do cristianismo é só uma parte da grande teoria de Postnikov, né? Ele aplica essa mesma lente crítica a outras civilizações e períodos históricos. Mas isso é assunto para a nossa próxima parte, onde vamos explorar as ideias dele sobre o Egito Antigo, a China e a Índia. Isso aí. Preparem-se para mais revelações surpreendentes. E aí, pessoal, prontos para a última parte da nossa expedição histórica com milímetros. Nas partes anteriores, a gente explorou as teorias de Postnikov sobre o cristianismo, o Império Romano e o uso da astronomia para questionar a cronologia tradicional. Agora, vamos mergulhar no Egito Antigo e descobrir como as ideias dele desafiam nossa visão sobre faraós, pirâmides e hieróglifos. Sim. Postnikov nos leva para o Egito Antigo com uma pergunta intrigante. E se as pirâmides não forem tão antigas quanto a gente pensa? Mas é de arrepiar, né? Totalmente. Ele questiona a narrativa tradicional sobre a construção das pirâmides, argumentando que elas podem ter sido construídas muito mais tarde do que se acredita. Tipo, muito mais tarde. Talvez até durante o Império Romano. Imagine só. As pirâmides como monumentos da era romana e não do Egito Antigo. Realmente faz a gente repensar tudo que a gente aprendeu. Mas que evidências ele usa para sustentar essa teoria? Ele destaca as semelhanças entre as pirâmides e os túmulos romanos, como a presença de corredores e câmaras subterrâneas. Ele argumenta que a tecnologia e os conhecimentos para construir estruturas tão complexas só teriam sido desenvolvidos em um período posterior ao tradicionalmente atribuído à construção das pirâmides. Entendi. E a lenda de José, filho de Jacó, como o grande construtor das pirâmides. Como ela se encaixa nessa nova perspectiva? Boa pergunta. Postnikov sugere que essa lenda pode ser uma invenção medieval, criada para explicar a origem das pirâmides num contexto em que o conhecimento sobre o Egito Antigo tinha se perdido. Faz sentido. É como se a história tivesse sido reescrita para preencher lacunas, né? Exato, para criar uma narrativa que fizesse sentido para as pessoas daquela época. E a dinastia de Ramsés. Postnikov também a questiona, né? Sim. Ele sugere que Ramsés II, um dos faraós mais famosos, pode ter vivido muito mais próximo da era romana do que a gente imagina. E qual é a teoria dele sobre Ramsés II? Essa é ainda mais surpreendente. Ele levanta a hipótese de que Ramsés II pode ter sido visto como uma encarnação de Jesus Cristo. Sério? Que interessante. Mas em que ele se baseia para dizer isso? Ele aponta para paralelos entre a história de Ramsés II e a narrativa bíblica de Jesus. Coisas como a fuga para o Egito, os milagres, a liderança de um povo. Ele questiona se essas similaridades são só coincidências ou se apontam para uma conexão mais profunda entre as duas figuras. Realmente nos faz pensar, né? Mas e as evidências históricas e arqueológicas, como elas se encaixam nessa nova cronologia? Para reforçar suas teorias, Postnikov usa análises astronômicas. A datação do eclipse Takelotovo, por exemplo, que, segundo ele, é difícil de encaixar na cronologia tradicional do Egito. Ele também menciona a análise dos horóscopos atribianos, que, de acordo com o estudioso russo Morozov, podem ser medievais e não da antiguidade. É incrível como Postnikov anda astronomia, história, religião, arqueologia. Tudo numa busca por padrões e anomalias que desafiam a visão tradicional da história. Ele te leva a questionar tudo. A gente não precisa concordar com tudo, mas é importante ter a mente aberta para considerar novas perspectivas. Certeza? Afinal, o estudo da história é uma busca constante por conhecimento, né? Novas descobertas e interpretações podem surgir a qualquer momento. E aí tudo muda. O importante é a gente continuar pesquisando, investigando, questionando. Exatamente. E assim chegamos ao fim da nossa imersão em milímetros, de Anatoly Fomenko. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem e que ela tenha despertado a curiosidade em vocês para continuar investigando os enigmas do passado. É isso aí. Até a próxima, pessoal, e continuem questionando tudo.